Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Eu cantando muito mal começo meu primeiro episódio de aula de história do canal. Explica aí, Renan. Eu amo essa música do Vitor e Léo, mas na minha voz eu tenho certeza que ela não teria feito o sucesso que fez. Vou falar um pouco da escravidão, escravização dos negros aqui no Brasil, uma matéria do quarto bimestre do sétimo ano, bem densa. Quero pedir para você se inscrever no canal, ficar comigo, que eu vou pegar esses slides do final do terceiro e todo o quarto bimestre do sétimo ano e a gente vai falar desse assunto sobre várias perspectivas. Bora lá? Ó, acho que o primeiro ponto para a gente falar da África é falar da dinâmica comercial que existia entre a África e o Brasil. Tem até um historiador chamado Luiz Felipe de Alencastro que ele defende a ideia de que o Brasil se formou da África. Como assim, professor? O Brasil se formou na África? O Brasil é o Brasil, a África é a África. O continente africano, e aí eu estou falando de várias etnias, vários povos da África, e esses povos que vieram para cá por conta da escravização, esses povos eles trouxeram consigo várias coisas, mas é mais do que isso. Além deles trazer objetos, culturas, línguas, refeições, religiões da cultura deles para cá, teve um outro ponto: a dinâmica comercial. E é disso que a gente vai falar agora. Bom, primeiro de tudo, que os povos africanos vieram para o Brasil para trabalhar principalmente em dois ramos: plantações e mineração. E aqui tem uma imagem, duas imagens, na verdade, bem legais. Essa menorzinha aí, ela trata das plantações, que era um lugar onde os africanos que vinham para o Brasil trabalhavam, principalmente, aí vamos citar a cana-de-açúcar, que durante o começo da história do Brasil colônia, aí, século XVI, 1500, foi o carro forte da economia portuguesa. E aí, lá no século XVIII, quando começa a descoberta das grandes reservas de ouro no Brasil, principalmente Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, esses negros escravizados vão ser transferidos para essas áreas do Brasil que não eram tão exploradas. O começo do Brasil você vai ter uma exploração ali mais no litoral, então começa a ir para o interior. E aí os colonizadores buscavam maximizar seus lucros e muitas vezes às custas do quê? Do desenvolvimento econômico baseado no mercantilismo, que é a busca por pedras preciosas. E aí do lado você tem uma imagem de uma lavagem do minério de ouro perto de uma montanha lá na América Espanhola. E no Brasil você vai ter, por exemplo, em Minas Gerais, figuras, pinturas parecidas com essas. Quem fez muitas pinturas que eu vou mostrar aqui na aula foi o Moritz Rugendas, né, que foi um europeu que veio para o Brasil e fez diversas pinturas demonstrando, sob o ponto de vista eurocêntrico, ponto de vista da Europa, a visão que ele tinha sobre as ações, as convenções sociais que tinha aqui no Brasil. Bom, no caso aqui, é interessante a gente tratar de dois pontos, né? Tratando dessa figura do Moritz Rugendas, eu trouxe do lado, em contraponto, uma outra figura do próprio Johann Moritz Rugendas, que é a pintura Navio Negreiro, que inclusive está na capa dessa aula aqui, desse vídeo do YouTube. E por que eu trouxe essa imagem do Navio Negreiro? Porque muita gente não para pensar sobre o aspecto da vinda dos africanos para cá. E o fato deles virem para cá, além dessa questão de usar eles como mão de obra, né, os comerciantes portugueses, a gente está falando aqui dos comerciantes portugueses, eles compravam e obtinham esses negros africanos para diversas atividades, inclusive para a exploração do ouro. Mas assim, essas imagens, essas duas interligadas, elas fazem relação entre o tráfico de escravos e existia esse tráfico, existia a captura desses povos na África
transformados em escravizados, e aí do tráfico da Europa trazendo para a América, do continente africano, para ser usado como mão de obra, uma mão de obra negra, escravizada. Os africanos que eram vendidos como escravos pelos comerciantes portugueses, eles constituíram o maior grupo de trabalhadores utilizados aqui no Brasil, principalmente em Minas Gerais, como eu disse. É importante entender como que o Brasil nasce na África, e até uma questão que o Luiz Felipe de Alencastro trata, de que como isso fez com que ao Brasil já tivesse uma ligação comercial além disso. Porque, por exemplo, muitos produtos que tinha aqui no Brasil também eram comercializados na África. Eu costumei falar nas aulas sobre a cachaça, a mandioca, que muitas vezes quando esses comerciantes não tinham um dinheiro para pegar esses africanos, comprar eles lá da África, trazer para o Brasil, fazer comércio aqui, eles utilizavam desses produtos para fazer meio que um câmbio ali, uma troca, né? Para esse comércio ser fomentado. O principal motivo de Portugal fazer tráfico de escravizados era principalmente porque ele era muito lucrativo. E não era só para o Brasil. Portugal trazia. Não, Portugal vendia negros escravizados para a América Espanhola, para a Inglaterra, no caso, para os Estados Unidos. Só que, assim, o país do mundo em que vieram o maior número de negros escravizados durante esses 300 anos aí, quase 400 escravizados no Brasil, foi o Brasil. Foram mais de 4 milhões de negros trazidos. E por isso que o Brasil, quando a gente fala já de século XIX, quando o Brasil se torna independente, porém ainda sobre um regime escravista, o Brasil se torna um país com mais negros e pardos do que brancos, por conta dessa mão de obra. Enfim, tem uma pincelada aqui, mas é mais ou menos por aí. Bom, falar das rotas comerciais africanas agora, que é muito importante para a gente entender essa questão do comércio. Eu tenho esse mapa aqui, ele é muito interessante. Porque muita gente vê a África como simplesmente um bando, e muita gente enxerga a África para começo de conversa como se fosse um país. A África é um continente hoje em dia, com mais de 54 países, mas com milhares. Falando do período em que o Brasil estava sendo colonizado aqui, lá na África você vai ter espaços políticos muito importantes, formações de reinos e impérios africanos fortes, que tinha contato com o povo europeu, que fazia comércio intenso com o povo europeu, principalmente por um motivo: as rotas comerciais. Tinham muitas rotas comerciais, principalmente no norte da África, e essas rotas mostravam como a África tinha um comércio triangular, que eu vou falar daqui a pouco, com a Europa, com o Brasil, mas tinha principalmente um comércio intenso com a Ásia, a Europa, não só para a venda de africanos, para diversos produtos que eram comercializados, produtos que muitas vezes só se encontravam na África, assim como eles compravam de outros países. É interessante até umas imagens, quando você pegar, por exemplo, os impérios na África, de líderes vestindo roupas parecidas com os europeus. Isso porque essas trocas, esse comércio intenso entre eles ali na África e com outros continentes, fez com que houve uma influência cultural muito grande. E o contato entre eles, né, foi muito intenso. A gente não pode enxergar o continente africano como um continente sem história ou sem movimento, nem sem histórias particulares, de povos em particular ali dentro. É lógico que tratar dessas histórias especificamente é muito difícil. Eu recomendaria que comprassem alguns livros sobre a história da África. Eu tenho alguns, é bem interessante. Mas eu posso destacar aqui o Reino de Songhai, o Reino de Gana, o Reino de Mali, que são reinos assim que principalmente por conta dos minérios, conseguiram bastante força política ali dentro. E aí a sua relação com diversos povos. E daqui a gente vai partir para uma outra perspectiva sobre esse contato, que é esse comércio na África. Eu vou ler um pedacinho de um texto aqui, só para vocês entenderem. As feitorias e capitanias destacadas nesse mapa aqui do lado estão localizadas no litoral. Por quê? Para facilitar o escoamento de mercadorias e produtos para a Europa e as Américas. Então você tinha feitorias que eram entrepostos comerciais
E eles ficavam bem no litoral, os quadradinhos ali. Eles ficam bem no litoral para quê? Para facilitar o escoamento de mercadoria com os povos europeus. É lógico que muitos desses entrepostos, feitorias, eram criados pelos próprios europeus. Aqui você tem Angola, por exemplo, uma entrada dos portugueses muito grande. Mas, acima de tudo, mostrar como que aquela ida, aquela expansão marítima que teve, que já foi matéria de outros mestres, não foi simplesmente, vamos para a América, chegou Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, terra à vista. Foi muito mais intenso que isso. Foi uma busca por novos mercados, isso ampliou. E até em geografia, que é aula de história, mas tratando de geografia, a gente tem nesse primeiro momento, nesses séculos que estão acontecendo esses movimentos, a primeira incidência do que a gente chama de uma globalização, que é essa ligação entre os continentes. Mas enfim, continuando, essa pergunta aqui ela é bem interessante, eu só vou pincelar ela. O Alen Castro ele traz um texto em que ele aborda o seguinte: formação do Brasil no Atlântico Sul. O leitor que bateu o olho na capa do livro estará intrigado com o subtítulo. Quer dizer então que o Brasil se formou fora do Brasil? E aí a pergunta, né? Para Alencastre, o Brasil se formou fora do Brasil porque a colonização portuguesa, fundada no escravismo, deu lugar a um espaço econômico e social bipolar. Dois lados, o que significa o quê? A resposta, para quem não sabe, é a letra A, que o comércio de escravizados desempenhou um papel central no domínio europeu do mundo atlântico. Então, se não fosse a ideologia escravista, teria sido feita de maneira diferente a colonização no Brasil. E até quando a gente fala da revolta de Beckman, por exemplo, em que a mão de obra indígena ela é barrada pelos jesuítas, e aí você tem a Companhia das Índias, que foi criada para essas relações comerciais entre os europeus, começa a redigir o que tem que ser feito ali entre os países europeus, e aí uma das instituições portuguesas começa a barrar a entrada dos escravizados aqui no Brasil, dos negros, né, africanos. Você vai ter uma revolta ali, porque foi como eu disse, o que sustentou muito do que tem aqui no Brasil foi a mão de obra baseada no escravismo. Então, o Brasil nasceu na África. O Brasil, muito das questões culturais, lógico, mas também comerciais e econômicas do Brasil se deve principalmente à África. E aí eu vou passar aqui. Mulheres e África. Vamos tratar aqui. Isso é tão extenso. E aí eu escolhi um ponto para tratar com vocês, tá? Que é muita coisa. Mas eu escolhi esse aqui que eu achei bem interessante. Eu vou falar. Esse quadro aqui ele é bem interessante. Ele mostra como uma. Interessante na minha aula que uma aluna ela destacou. Eu não falei nada, eu só pedi, pessoal, o que vocês estão vendo aqui no quadro? E ela falou assim: nossa, eu tô vendo que os brancos estão em destaque. E é uma coisa bem interessante, né? O Henry Chamberlain, quando ele criou esse quadro, era isso que ele queria, ele colocar o branco em destaque e as mulheres do período colonial. É uma coisa assim que até caiu recentemente em um concurso que eu fiz, tratando disso, de que mais do que o negro, historicamente, ser um povo que sofreu o que sofreu, a mulher negra, principalmente, tem uma história específica. Aqui eu trouxe essa figura que é a chamada negra, as negras do tabuleiro, né? Que eram conhecidas também por proteger escravos fugidos, esconder ouro e diamante entre os alimentos que elas vendiam, porque a função delas é elas vender esses alimentos. Por que elas faziam isso? Porque escondendo dinheiro, ouro, diamante, ela conseguia comprar a carta de alforria para esses povos. A carta de alforria era uma carta em que dava liberdade para esses negros escravizados. Então, no contexto da escravidão de Minas Gerais, essas negras do tabuleiro, elas evidenciaram, tiveram muita relevância num contexto ali de resistência contra a escravidão. Mulheres, dentro desse contexto, lutando contra o sistema. Então, é muito interessante. Mulheres que estavam ou a serviço de seu dono, ou eram forreadas, mas que sustentavam sua família, que essa venda de, vamos chamar aqui de quitutes, que é essas coisinhas que elas vendiam. Bem interessante. Bem interessante. E aí uma outra imagem muito forte também, que assim, é latente, é a imagem que fala por si só. Você tem uma figura branca, aparentemente sendo escoltado, sendo cuidado,
pelos que estão em volta, e esses que estão em volta, figuras negras. É bom lembrar, é mais um quadro do Rugendas. Não é que isso aqui foi feita uma imagem para mostrar como é só trocar os negros pelos brancos, cara, isso aqui foi uma imagem retratando algo que estava dentro do contexto do cotidiano da época. Era o que eles viviam, o Rugendas foi lá e pintou, tá? Então é uma prática comum do dia a dia, né? Você vê uma pessoa branca sendo escultada, cuidada pela pelas figuras, pelas pessoas negras, ou seja, por conta da escravidão, o que se predominou foi uma dominação de um povo sobre o outro. Que povo? O povo branco europeu, os brasileiros descendentes de europeus aqui, os colonizadores, dominando uma dominação sobre um outro povo que é a figura negra. É bom ressaltar que não é que os negros ficaram passivos, apáticos, não tiveram resistência, não é isso. É que dentro desse contexto você vê uma dominação, uma estrutura de dominação do povo branco sobre o povo negro. É muito difícil sair disso. Por isso que, por exemplo, no terceiro bimestre foi tratada a questão dos quilombos, que eram lugares de resistência, né? Que esse povo podia praticar a cultura deles. Bom, vamos falar agora da diferença, já que a gente está falando de escravidão, da escravidão na Idade Moderna, na Idade Média e na Idade Antiga, tá? Idade Antiga aqui, citar alguns povos aqui, pra você lembrar, Roma, Grécia, Persas, enfim. Idade Média, 476 até 1453. Idade Média é muito complexo. A Idade Média, quando a gente estuda em termos escolares, a gente fala de uma Idade Média, esse período, Europa. Agora, se você pegar a Ásia, estava em outro período, a África em outro, então, enfim. Estou falando da Europa, tá? Idade Moderna, a partir do século XV, advento das grandes navegações, teve muita mudança no mundo, e aí sim teve uma mudança também na estrutura escravocrata. Existia a escravidão também, mas era diferente dos outros períodos. Eu só queria pincelar aqui rapidinho o comércio triangular, que é basicamente o que a imagem mostra aí, que é a África que produz, todos estão interligados, são interdependentes, uma relação triangular, cada um dando o que poderia ser atribuído a ele em dado período. Uma mão de obra escravizada para a América, uma mão de obra que vem da onde? Da África, um exemplo. É interessante esse verdadeiro e falso aqui, porque na realidade ele já começa a pincelar um pouco do que é a aula. Então, em cima desse verdadeiro e falso, eu já vou explicando para vocês, tá? Durante a Idade Moderna, a escravidão foi um sistema benevolente e justo. Benevolente é algo bom. Vocês viram até agora, durante a Idade Moderna, ou seja, o que eu falei agora, aqui, esse período aí do século XV ao século XIX, foi algo benevolente e justo? Acho que não, né? O comércio triangular foi um dos principais sistemas econômicos que alimentaram a escravidão na Idade Moderna, envolvendo a captura de escravizados africanos e seu transporte para as Américas para o trabalho escravo nas plantações. Perfeito. Não só nas plantações, nas minerações também, em outros ambientes. Mas sim, nas plantações é isso, tá correto. A escravidão teve apenas impactos positivos na sociedade da época. Meu Deus, mais do que impactos negativos na época, a escravidão deixou muita influência na sociedade contemporânea. Contemporânea é o agora, tá? Moderna é esse período que a gente estuda. Contemporâneo é o agora. Tem muita estrutura, muita desigualdade, muita coisa que ficou desse período e por isso um trabalho intenso para políticas afirmativas em cima desses povos que chamamos de minorias, né? Mulheres, negros escravizados, por conta de tudo que eles sofreram no passado. Falso, verdadeiro e falso. Bom, falando da escravidão na Idade Antiga e da servidão medieval. Tem um texto aqui que é bem interessante, que é do Vanderlei Silva, da Kalina Vanderlei Silva. Ela trata, é bem interessante, eu gosto de um ponto que ela fala assim: a escravidão, antes de mais nada, define o escravo a partir de seu status jurídico, tá? E aqui no Brasil, o status jurídico, durante o período colonial e Idade Moderna, era do escravo como objeto, coisa. A principal distinção entre escravo e o servo, e entre o escravo e outras pessoas submetidas a trabalhos
compulsórios, nesse sentido está no fato jurídico de escravo ser propriedade do senhor, não sendo, portanto, definido como pessoa. Olha só que forte, gente. É a coisificação, né, do ser humano. E tem um outro texto aqui que é bem interessante, que aqui ele já fala, não da escravidão moderna, mas ele fala da sociedade medieval, que é servidão medieval, vamos colocar assim, porque no período medieval o que existia eram servos. Por que servos, professor? Vamos lá. Se o meu senhor for morto, eu quero que me matem. Se ele for enforcado, enforcar-me com ele. Se ele for posto na fogueira, quero ser queimado. E se ele se afogar, lançai-me a água com ele. Era uma relação, o senhor, como ele ocupava um espaço central na vida da pessoa que servia a pessoa que servia ele, o servo, mostrava uma sujeição, uma dependência em relação a esse senhor. E essa relação de dependência é aquela relação vassalo-sucerano que vai acontecer na Idade Média. Tema já tratado no 6º ano com vocês. Então, durante a Idade Média, o que existiu foi uma relação de serviço, de servidão, em que você trabalhava na terra buscando proteção desse senhor, e isso se estabeleceu dentro de um sistema econômico chamado feudalismo. Eu até trouxe aquela música para vocês que foi Feudo é Terra, feudalismo. Então, a gente está falando da sociedade agrária, uma sociedade rural. A Idade Moderna a modernização já passa por uma sociedade mais voltada para a cidade. Surge ali no contexto da Idade Moderna a Revolução Industrial, o mercantilismo, então muda a estrutura e tem diferença, porque o servo, na Idade Média, ele tinha certa liberdade. Já o negro escravizado na Idade... Falei errado, pessoal. O servo na Idade Média, ele tinha certa liberdade. O negro, na Idade Moderna, não tinha. Era tratado, foi como falou a Kalina no texto. Era coisa, era propriedade, era objeto. E aí, na Antiguidade, agora tratando da Antiguidade, a escravidão moderna teve apenas... Olha esse verdadeiro e falso. A escravidão moderna teve apenas impactos superficiais na formação das nações. Superficiais não teve muita influência. Cara, a escravidão moderna teve muita influência na formação das nações da América. Brasil nem se fala, tá? Você tem resquícios ruins, negativos, do que foi a exploração dos negros escravizados aqui. Na Idade Moderna, a escravidão não teve impactos nas relações raciais. Não teve impacto nas relações raciais? Poxa, teve bastante. Então as duas são falsas, né? As duas são falsas. E aí, para terminar, para sentenciar, falando sobre a Idade Antiga para vocês, antes de vir para esse tópico aqui, resumidamente, na Idade Antiga, os escravizados eram escravizados por dívida, tá? Ou por guerra. Eles eram dominados pelos outros povos e aí eles se tornavam escravizados. O mais importante na Idade Antiga não era por questão de etnia, tá? Você não era escravizado por etnia. Não era porque você era negro, tá bom? A escravidão era por dívida, se não por dominação, guerras. Tá? É importante a gente salientar isso, porque uma vez eu fui dar uma aula e uma aluna, tá no direito dela, ela tá aprendendo e a gente ensinou, falou assim, então um negro, o preto, né? Ela não falou, eu prefiro o termo preto do que negro, sendo sincero. Ela falou assim, o negro, ele é escravo, né? Todo negro é escravo. E assim, a gente pode passar essa impressão, mas não é. Na Idade Antiga, você vai ter ali, dentro do próprio contexto da Europa, pessoas etnicamente brancas, mas que eram escravizadas por conta do contexto. Essa coisa de ser escravizado por uma visão etnocêntrica, a superioridade europeia escravizando o africano, é uma coisa da Idade Moderna, tá? E o escravo sendo um objeto de comércio, inclusive, coisa que não era propriamente, não era ativo, não era efetivo nessas sociedades antigas, tá bom? É importante. E vindo para cá, eu trouxe uma figura ressaltando aquilo que eu estou falando até agora, de como o negro influenciou na cultura do brasileiro, né? E aí o tráfico transatlântico teve profundas influências no continente africano, nas Américas e na Europa, afetando a demografia, a população, a cultura, a economia, as estruturas sociais. Aí eu coloquei aqui imagens, mais uma do Moritz Rugendas, que ele fala do jogar capoeira, que era uma prática dos negros escravizados. Era uma forma de, além de manter o contato com as suas origens,
que era algo que eles faziam na África, é interessante como ele era usado, a capoeira evitavam seus toques, era uma forma deles não se manterem passivos e omitirem a ofensividade dessa luta. Eu dei um exemplo em sala de aula que tem um jogo chamado Tekken, que os lutadores eles são de diversos países e 2 brasileiros desse jogo, um deles inclusive uma figura negra, o Ed, ele luta capoeira, porque é uma luta que nasce dentro desse contexto de influência africana no Brasil. Você vai encontrar o samba, você vai encontrar diversas refeições, a culinária brasileira influenciada pelos africanos, é só uma pincelada. O mais importante é o que eu vou trazer agora para vocês, que é a ideia da diferença de étnico-racial e étnico-cultural. Étnico-racial, estamos falando de etnias do ponto de vista definições de raças, que é algo que vem ali do século XIX, aquela divisão branco, negro, amarelo. E o étnico-cultural não, ele já vem já definir que dentro de uma mesma etnia você tem culturas diferentes. Então, por mais que o negro que tenha vindo para o Brasil fosse classificado numa visão eurocêntrica, é tudo a mesma coisa, é tudo negro. Na realidade, o que a gente tem que trabalhar aqui é uma ideia de um negro que tinha uma cultura local própria, uma linguagem própria, uma forma de ver religiosamente, culturalmente a vida, filosoficamente a vida. Só que quando vem para o Brasil, o Igbo, o Yorubá, Kan, Bantu, Mandinka com Wolof, eles são tudo jogados no mesmo balaio, como se fosse a mesma coisa. Isso é muito ruim. E aí tem um texto até do Ngo MPT, que é um historiador, ele traz a ideia de que a diversidade de povos e etnias africanas colocou desafios de uma outra ordem aos pesquisadores. Afinal, como estabelecer algum grau de ordenação e classificação em um continente que possui povos aparentemente tão diversos? Então, o que a gente vai encontrar nos livros de história, e é história recente, se você pegar livros didáticos, até hoje tem esse gráfico, e assim, ele tem que ser contextualizado, é aquela questão na parte ali mais central, mais para o norte da África, quem veio dali são os povos sudaneses, e quem veio da linha mais central para o sul da África são os povos bantus. E aí joga como se fossem 2 povos específicos que vieram para o Brasil, sendo que você tem, e aqui eu vou mostrar nesse gráfico, essa é a divisão da África por etnias. Olha a diversidade étnica que existe na África. Como que a gente classifica esses povos? É tudo a mesma coisa, é diferente. É diferente, então dentro de um contexto específico, cada povo, e aí eles é jogado como se fosse a mesma coisa. Esse mapa ele mostra a riqueza, tá? E as diferenças étnicas que existem dentro desse mesmo continente. Quando você vem para cá, aí já vem aquele gráfico que eu falei. Aqui tá sudaneses e bantus. Aqui mais pro norte, pro centro ali, para baixo os bantus, e assim, como vimos, os termos bantus sudaneses são referências muito gerais, eles são muito generalizantes. Não é a melhor forma de tratar desses povos, não é a melhor forma. Tem diversas aspas quando você diz assim, o Brasil foi basicamente, quem veio para o Brasil foram os povos bantus e sudaneses. Tem muitas aspas nisso, muitas aspas. Se aconteceu esse comércio de povos escravizados, a gente tem então que foram 3 os principais agentes que estiveram envolvidos de maneira direta e ativa nesse comércio. Os comerciantes europeus foram um dos povos principais ativos. Eles foram para a África, vinham para o Brasil, faziam intensamente esse comércio. Os líderes africanos também, e aí eu vou explicar o porquê. Tem até umas imagens. Eu pensei em trabalhar ela mais a fundo, mas por falta de tempo mesmo, quem é professor sabe da questão, eu não consegui trabalhar de maneira profunda, mas basicamente existiam grupos dentro da África que se enfrentavam. Dessas lideranças, quando havia uma dominação sobre a outra, eles tornavam esses capturados um objeto de comércio.
para os europeus que vinham para a África comprar eles e levar para a América para ser escravizado. Existe até um processo de captura que eles iam para o interior da África, enfim. Eu não estou falando aqui defendendo, tipo, então a escravização existe porque na África não é isso. Existia dentro de um contexto específico. A escravização ocidental, essa escravidão ocidental que vai acontecer nas Américas é muito diferente do que acontecia no contexto da África. Não era algo. Foi uma máquina mesmo de produção, de reprodução de escravos na América, o que Portugal fez indo para a África. E aí, por último, a figura dos colonizadores, porque para trabalhar nas suas plantações, nas minas, nas atividades aqui na colônia, os colonizadores também compravam, né, esses escravizados. E aqui, ó, olha só que interessante essa figura. A gente tem um mercado de escravizados em Recife, e aí tem até um texto do periódico. Periódico, para quem não sabe, é jornal. E aí o volantim, ele fala assim: na Rua da Misericórdia, número 3, vende-se bilhetes a 60, eu não sei que moeda é essa aqui, mas 60 dessa moeda, de uma rifa unida à Loteria da Misericórdia, que consta uma negra com 2 filhos. Cada bilhete tem 20 números. É uma rifa! É uma rifa de uma negra. É bizarro, é bizarro, é bizarro, é bizarro isso aqui. Mercado de escravizados em Recife é muito intenso esse comércio de escravos ao longo da história. É muito intenso. E aí você tem ali, por meio da imagem, foi até um aluno que reparou, achei bem interessante, esses escravizados aqui, esses negros que foram escravizados aqui em fila, e provavelmente aqui um colonizador analisando o que eles chamavam de peça. Que eles chamavam de peça, que era esse negro que seria comprado a um valor X. A fonte histórica é interessante, mas é muito triste. Agora sim, falar da revolta de Beckman. A revolta de Beckman, ela vai acontecer no Maranhão, tá? 1684, 1685, século 17. Ela aconteceu dentro de um contexto histórico e econômico ligado a uma revolta contra a coroa portuguesa, porque eles não gostavam de algumas decisões que eles estavam tomando, que eu vou explicar agora, tá? É bom salientar que a revolta foi liderada por 2 irmãos, Tomás e Manuel Beckman, por isso o nome. A revolta iniciou porque essa galera estava insatisfeita que tinha um controle da Companhia Geral de Comércio do Maranhão. Eles estavam com dificuldade de conseguir escravos negros e alguns produtos. Havia também uma insatisfação com o quê? Com uma questão religiosa. Os padres jesuítas não queriam que os indígenas fossem usados como mão de obra nessas plantações de algodão que tinha lá. E aí houve uma revolta também contra os padres jesuítas. É um BO do caramba. É um dos vários que surge na história do Brasil. É bom salientar, né? É algo que eu acredito que no 8º ano vai ser mais pautado, mas os padres jesuítas, eles trabalharam intensamente para a educação, contribuindo para que o indígena não fosse utilizado como mão de obra escrava no Brasil. E isso parece pouco, mas se você pegar, por exemplo, na história do Brasil e comparar, por exemplo, com a América, vou citar um exemplo aqui, o Peru, é muita diferença. O que seria, a história do Brasil seria muito diferente se o indígena fosse escravizado massificamente em grande quantidade, como foi em outros lugares. Mas isso é por questões locais, questão de relevo, questão da cultura dos povos indígenas que moravam aqui, que era muito diferente dos povos que estavam lá no Peru. Enfim, várias questões. E os padres jesuítas estavam imbuídos dessa luta para não usar eles. Então, as causas e os líderes da revolta. Bom,
A estagnação econômica do Nordeste foi influenciada pela queda do preço de açúcar por conta da concorrência da Holanda. A Holanda foi produzir açúcar nas Antilhas. O Brasil expulsou a Holanda, que a Holanda foi lá produzir. Isso levou a outros problemas, como falta de mão de obra, já que não tinha como pagar os negros de origem africana. Aí essa tentativa de expulsão dos jesuítas teve também muitos problemas por conta disso, enfim. Aí vem as críticas em cima do governo central e aí a revolta, toda essa situação, né? Eles vão lá e saqueiam o armazém dessa instituição que comandava o comércio do Maranhão. Eles tentam expulsar os jesuítas da região e eles depuseram o governador. Depois de tudo isso, o governador geral do Brasil, na época, ele reage, né? Os líderes, o Manuel e o Jorge, foram condenados à morte. E o Tomás Beckmann, que era o irmão do Manuel Beckmann, foi condenado ao desterro. Ele foi deportado para Pernambuco. Assim termina uma das revoltas do período colonial, revolta de Beckmann. Interessante, né? Vamos falar do sistema escravista na América Portuguesa. Cara, o jesuíta Antonil, ele disse uma das frases mais emblemáticas da história. Ele falou assim que ele define, né, os escravos como as mãos e os pés do senhor do engenho, porque sem eles o Brasil não é possível fazer, conservar, aumentar fazenda, nem ter o engenho corrente. Então, o real alicerce da sociedade brasileira era o trabalho da mão de obra escravizada que tinha no Brasil. Uma coisa é interessante, porque ao mesmo tempo que ele denuncia um sistema que era escravocrata, existia um escravismo no Brasil. É uma naturalização disso. Tipo, é isso aqui, tá? É isso aqui. É muito ruim isso, na verdade, mas é uma leitura correta. É até interessante, para uma pergunta de vestibular, inclusive, que eu vi, que como a Igreja Católica, os padres jesuítas, eles tinham essa denúncia em cima da mão de obra indígena, mas não tinha essa mesma denúncia em cima da mão de obra dos negros. Eles já tinham uma naturalização dessa violência contra os negros por parte deles. É bem interessante isso. Não vou poder aprofundar, mas quem sentir interesse, quiser, tem alguns livros muito bons sobre. Então, no Brasil, a condição do escravizado juridicamente, era como coisa. Não podia possuir bem. Essa situação, que foi arranjada pelos próprios senhores, ele sustentava a condição de coisa do escravo, né? E tornava ele uma questão a ser tratada. Ao longo da história do Brasil, a gente vai ver isso, né? Aí eu trouxe uma imagem que é bem interessante. Tá escrito no português da época, tá? E não estranhe. Compram-se escravos de ambos os sexos, de 12 a 25 anos de idade, bonitas peças, sem defeito algum, com prendas ou sem elas, e pagam-se bem. Quem os tiver pode levar para ver e tratar na Rua da Paz, número 25, em frente à Carioca, casa de canto que achará a qualquer horário do dia com quem tratar. Tratado como coisa mesmo, uma peça, é surreal. Quando eu li isso aqui, bonitas peças, sem defeito algum, parece que você tá vendendo uma mercadoria. Parece que você tá indo na loja ali comprar nossa, que armário bonito, sabe? Surreal, mas juridicamente era sustentada essa condição. Juridicamente, o que eu quero dizer, pessoal? As leis brasileiras sustentavam esse sistema, tá bom? Agora a gente vai começar a falar que não é que... Porque a gente falou até agora de tudo que aconteceu. Agora a gente vai partir para o outro lado. Tipo, tinha resistência? E aí? Isso tudo causou o que na sociedade brasileira? É o que a gente vai falar agora, tá bom? Que uma figura aqui do engenho, que eram esses grandes complexos arquitetônicos aí que tinham diversas vamos dizer, estruturas, assim, tinha Casa Grande, tinha senzala, tinha o lugar onde eram produzidas as coisas. Isso tudo é um engenho. Dentro do engenho você vai ter a senzala, dentro do engenho você vai ter a Casa Grande, dentro do engenho você vai ter a capela, dentro do engenho você vai ter o canavial. Enfim, é muito grande, muito grande. Uma outra imagem do engenho. Falando agora dos escravizados. Galera, eu quero falar de uma das formas de resistência. Eu achei esse texto da Isabel Cristina Ferreira dos Reis bem interessante, porque ela chega e constata algo que eu nunca tinha visto até hoje em muitos livros de história. E eu vou ler para vocês, daqui a pouco a gente trata disso. Apesar de que assim que eu ler, vocês vão entender de cara que fala o texto. O texto é bem
categórico, assim, ele já coloca já latente o que é a situação ali. Constatamos que o descontentamento escravo diante da impossibilidade de cultivar suas relações familiares, de preservar seus laços afetivos, foi demonstrado em circunstâncias as mais variadas, a exemplo das fugas em família ou em busca da família, dos crimes contra proprietários de escravos, do suicídio de escravas, juntamente com o assassinato de seus filhos. A luta pela preservação da família e a solidariedade entre parentes constituíram em mais uma forma de resistência escrava, de resistência à coisificação, à desumanização. Já que os escravos eram tratados como coisas, não eram tratados como seres humanos, então uma das formas de resistência foi os seus laços familiares. Casos, por exemplo, de escravizadas que eram compradas e aí ela pedia para o seu senhor para que, já que ela estava sendo vendida, ela queria ser vendida junto com o seu marido. O seu esposo. E ela pedia, esse senhor ia lá, conversava com o comprador dela, compra ele. Ah, que preço que você dá? Dou esse preço. Ah, muito caro, não vou comprar. Quando ele voltava e falava, não vou vender porque ele não quis comprar, ela ameaçava de morte, o suicídio. E aí, para não ficar naquela, tipo, vou perder o dinheiro que eu ganhei, ele acaba vendendo no preço que o outro queria. Então, era uma forma de resistência manter essas famílias unidas. E aqui nessa imagem que a gente vê um casamento de negros pertencentes a uma família rica. É um quadro do Debré, de 1826. Bem interessante. Bem interessante mesmo. É bom salientar que essa manutenção desses laços é uma das várias formas de resistência à escravidão. Daqui a pouco tem um quadro, eu vou falar de outras. Eu trouxe uma imagem aqui com várias palavras ligadas à cultura afro, palavras que estão no nosso dia a dia, mas que a gente não sabe que tem uma origem africana, né? Acarajé, angu, coco, maracatu, feijoada, frevo, coisas, cavaquinho, coisas que estão no nosso dia a dia, enfim. Pessoal, então formas de resistência dos escravizados. Primeira, fuga das fazendas e formação dos quilombos. Assassinato dos senhores, desobediência, tinha muitas, incêndio de plantações, destruição de máquinas ou ferramentas, diminuição do ritmo de trabalho, banzo, doença da saudade, tinha essa característica também dessa. Então, assim, é interessante assim, essa figura aqui de um crioulo fugido. Isso aqui eram anúncios que eram feitos nas mídias da época, e eles colocam um valor e eles descrevem, anda fugido desde o dia 18 de outubro de 1854, o escravo crioulo de nome Fortunato. Então eles descrevem, e assim, é interessante, eu até coloquei em um simulado uma pergunta sobre, aqui você vê uma imagem de uma forma de resistência. E do lado, tinha uma outra imagem de uma mídia da época de uma recompensa pela cabeça de um negro que tinha fugido. Então você vê do lado uma forma de resistência e do outro uma forma de captura, né? Uma forma de você manter o sistema. Tinham pessoas que trabalhavam com isso, de capturar esses negros que fugiam, tá? E eram grandes as fugas. A gente fala muito do quilombo do século XVII, por conta do quilombo dos Palmares, mas é bom lembrar que durante o século XIX, até os dias de hoje, existe ainda os quilombos, permanecem ainda na sociedade brasileira. Eles vão continuar sendo formas de resistência, que é que a gente trata muito do quilombo, aí como se o quilombo dos Palmares foi vencido, o Zumbi dos Palmares foi morto, e aí acabou. Não. Fuga das fazendas e formação dos quilombos continuou, tá? Falando agora das causas de tudo isso, né? Acho que o racismo, que é esse sistema de opressão estruturado, né? A gente cria uma hierarquia entre os grupos raciais ali. Essa questão racial tem que ser muito bem tratada agora. Eu vou falar de diferença de preconceito racial e discriminação racial, que tem diferença, tá? O que é o preconceito racial? Eu vou ler e eu vou dar um exemplo. É uma opinião ou julgamento negativo previamente concebido a respeito de um determinado grupo racial, podendo ou não resultar em discriminação racial. Discriminação racial é a materialização do racismo e do preconceito por meio de uma ação pessoal coletiva. O que muita gente não percebe é que você não ter uma fala ou você não proibir um negro de entrar, por exemplo, numa loja, que isso é classificado como discriminação racial,
Teve uma lei recentemente que começou a trabalhar essa questão da tipificação de preconceito racial e discriminação racial. Eu não vou entrar muito no âmbito dessa lei, não cabe a minha parte jurídica, mas assim, hoje o crime racial, toda forma de crime racial está sendo punido na lei, não só com uma multa, mas como prisão, porque é algo que está acontecendo recorrentemente na sociedade. Está sendo mais falado, não é que existe mais racismo hoje, é que hoje está sendo falado isso, está tendo outro viés. O ponto é, da minha visão, e acredito que de muitas pessoas da área de história, é que o racismo, vou colocar aqui para vocês, ele é estrutural. E todo racismo é estrutural porque o racismo não é um ato. O racismo é o processo em que as condições de organização da sociedade reproduzem a subalternidade, ou seja, colocar abaixo determinados grupos que são identificados racialmente. Então tem toda uma estrutura da sociedade que vai fazer com que os negros não alcancem vamos dizer assim, a igualdade com outros. Por exemplo, a ausência de negros e negras em cargos de liderança. Tem até um historiador negro da Unicamp, que é o Carlos Medeiros, que ele fala assim que uma das formas do negro conseguir mudar começar uma mudança relativa a essa estrutura, que a estrutura é racista, é o negro conseguir maior poder político. E como conseguir isso? O negro conseguindo ter acesso aos cargos maiores. Mas a gente tem uma estrutura que exclui o negro. Vou dar um exemplo aqui, né? Assim, dessa questão do racismo estrutural. Muitos alunos param às vezes a aula e falam assim: professor, mas o próprio negro é racista. Cara, o negro é racista porque ele é criado dentro de uma estrutura racista. E aí, quando a mãe fala pro filho assim: filho, você tem que casar com uma pessoa, ela negra, o filho negro, você tem que casar com uma pessoa branca para você melhorar de vida, para você melhorar o patamar, o status, enfim, não sei a palavra que ela pode usar ali. Isso que eu já vi já acontecer isso parte de uma estrutura, entendeu? Então, é mais do que normal que o negro seja, assim como acontece, por exemplo, a criação de um menino com uma visão sexista, uma visão machista. Aí fala, mas a própria mãe tem umas falas machistas, mas porque a mulher tá dentro desse ambiente, uma estrutura, entendeu, sexista, então ela vai criar o filho dessa forma. Por isso que a educação ela tem que ser sempre antirracista. Porque já partimos do princípio de que o preconceito racial, a discriminação racial, ela não é uma anormalidade. Tipo, nossa, você é racista, você falou. Não é que não existe o racismo, vamos lá, vamos contextualizar. A gente tem que partir bem nas aspas de que é normal o racismo. O racismo é dessa estrutura. E a gente tem que combater isso o tempo todo, com políticas afirmativas, com debate que é significativo, tirar aquela ideia de que debater o racismo é um problema, debater o racismo. Eu não sei que tipo de visão é essa que fala que debater o problema causa o problema. Eu não consigo entender, sinceramente. Isso é anticientífico, sendo sincero. Então a gente tem que debater essa estrutura, tem que debater o racismo para se combata isso. E agora, pegando toda essa história que eu contei até agora, não é normal um processo todo que aconteceu no passado? É a história, mais uma vez, trazendo o porquê dos porquês sobre a naturalização de um racismo e aí essa luta antirracista que a gente tem hoje. Olha a história do negro. Olha a história dos negros, não só no Brasil, tá? Eu falei aqui muito da história do Brasil, mas a história do negro é ampla, tem que ser estudada, vale a pena. Eu mesmo confesso que preciso estudar ainda mais a fundo sobre, trazer para vocês, mas enfim, essa foi a aula